Sem dúvida, os super-heróis são o nicho mais popular das histórias em quadrinhos, principalmente quando falamos das duas grandes empresas do ramo, DC e Marvel Comics. Ambas as empresas têm um panteão muito vasto de heróis poderosos e extremamente populares, mas que em sua maioria são homens brancos. Então eu pergunto, cadê os heróis negros dessa biblioteca das empresas? Você está ouvindo Em Quadro e Em Frame, e no episódio de hoje vamos falar sobre os super-heróis negros nas páginas dos quadrinhos da DC Comics. DC e Marvel são hoje indiscutivelmente os maiores nomes quando se fala nas indústrias das comics, mas nenhuma das duas editoras nasceram como são vistas hoje. Passaram por diversas reformulações ao longo de sua história. A DC iniciou em 1934 com o nome de National Allied Publications, na qual era publicada a revista Fan Comics, considerada a primeira revista de histórias em quadrinhos que não era composta por reimpressões de tiras que já saíam nos jornais. Em dezembro de 1935 foi lançada a segunda revista da companhia, que tinha uma proposta semelhante à primeira revista da empresa. Devido a problemas financeiros e prevendo uma possível falência, o Major Malcolm Weller Nixon, fundador da National Allied Publications, criou em 1937 a Detective Comics, que trazia histórias não só de super-heróis, mas tramas mais densas e sombrias de investigação com um tom meio noir. Depois de 2 anos de lançamento da Detective Comics, surgiu seu principal herói, que é um dos principais nomes da DC até hoje, o Batman. Em 1938, a empresa já tinha lançado uma outra revista que trouxe um nome que também é famoso até hoje. A Action Comics estampava na capa da sua primeira revista o Super-Homem. Em 1944, a National Allied Publications e a Detective Comics se fundiram, nascendo a National Comics, que anos depois viria a receber o nome de DC, uma abreviação do nome Detective Comics. Entre as duas editoras rivais, a Marvel e a DC, a personagem do episódio de hoje sempre mostrou ter uma linha mais conservadora em arriscar trazer novas temáticas e até personagens diversos para suas HQs. Mas isso não significa que não houveram tentativas. Em 1961, o escritor Robert Kanigher e o desenhista Joe Kubert lançaram na revista All Army at War, número 113, uma história do Sargento Rock chamada Ace of Blood Gunner, que mostrava que a colaboração e a amizade entre 2 soldados, um negro e um outro branco, era perfeitamente possível. Outra história que denunciava o preconceito nos Estados Unidos veio em 1976, na edição Justice League of America número 57, na qual um adolescente negro mostrava ao Flash o preconceito que as pessoas que tinham a mesma cor da pele que ele sofriam nos Estados Unidos. O primeiro super-herói negro da DC veio ser publicado apenas em 1971, Viking, um jovem herói do planeta Gênesis que fazia parte do grupo Novos Deuses. O personagem surgiu de uma forma tão rotulada que nas páginas das suas histórias ele era chamado de Viking, o Negro. Mais tarde, no mesmo ano, a DC publica um outro super-herói negro. Esse tem fama até os dias de hoje, muito por conta da animação da Liga da Justiça dos anos 2000. Estou falando de John Stewart, o Lanterna Verde. O Lanterna Verde é um guardião intergaláctico, um título que pode ser assumido por várias pessoas. Guy Gardner era o personagem que estava com o título heróico até então. O herói, que era um homem branco, se machucou gravemente após ser atingido por um carro enquanto tentava salvar um civil. Após o seu acidente, os Guardiões, seres que selecionam aqueles que vão assumir o manto Lanterna Verde, convocaram John Stewart, um homem negro, para ser o novo a ocupar a posição. Inicialmente, John Stewart foi apresentado como um arquiteto, mas depois foi acrescida sua origem, que ele era um veterano fuzileiro naval dos Estados Unidos. E apenas em 1977, um herói negro original estampa a capa de uma história solo na DC Comics. Estou falando de Jeff Peace, que usa a alcunha de Raio Negro. Jeff era um atleta olímpico de atletismo que resolve voltar para sua casa para trabalhar como professor. Seu bairro, conhecido como Beco do Suicídio, era uma região pobre e violenta da cidade de Metrópolis. O herói foi apresentado com signos e estereótipos da população negra nas suas primeiras aparições. Por exemplo, usando uma peruca black e roupas bastante coloridas. E a primeira heroína negra da DC veio apenas na década seguinte. Em 1981, foi publicada a Vixen, que tem como identidade secreta a Mary McBee. Nascida em uma pequena vila africana,
Mary se muda para os Estados Unidos após a morte de seus pais. Ela leva em posse um totem que pertencia aos seus genitores. O totem da Vixen é baseado na lenda de Tantu e dava a quem usasse todos os poderes do reino animal. Na capa da revista Action Comics, em que a Vixen aparece pela primeira vez, a sua apresentação veio seguida da pergunta: ela é uma vilã ou uma heroína? Colocando em xeque a moralidade da mulher negra para atrair aqueles leitores. É possível perceber até aqui que, mesmo que com a abertura de super-heróis negros na segunda metade da década de 1960 e principalmente na década de 1970, vemos alguns problemas. Os heróis negros, em sua maioria, recebiam justamente a alcunha de negros, como o Pantera Negra do lado da Marvel, do lado da DC o Raio Negro, Vixen o Negro. Era uma forma também de destacar aquela característica como a principal do personagem e taxá-lo como uma minoria. Além disto, uma boa parte surge como vilão, um criminoso, e só depois de eventos traumáticos passa a ser um herói. Além, é claro, dos estereótipos que não sumiram de uma vez por todas, e eram também reforçados nesses personagens que receberam alterações ao longo do tempo. No contexto civil estadunidense, as décadas de 1960 e 1970 trouxeram fervor para o debate racial. As leis dos direitos civis entraram em vigor, lideranças negras começaram a chamar mais atenção e o racismo na sociedade estava cada vez mais escancarado, mesmo que as instituições quisessem negar. Dentro desse debate, 2 episódios da DC chamam a atenção. Um aconteceu na virada de 1968 para 1969 e o outro em 1970. Em novembro de 1968, os roteiristas Marv Wolfman e Len Wein entregaram para os editores o roteiro de Os Titãs Enfrentam a Batalha de Jericó. A história traria o primeiro super-herói negro da DC Comics, mas não foi bem isso que aconteceu. Originalmente, a HQ traria uma trama de tensões raciais, na qual o grupo de jovens heróis enfrentaria um vilão que manipularia o grupo de jovens negros por meio da incitação da violência racial. Neste momento, os Titãs contariam com a ajuda de Jericó, um novo e misterioso super-herói. No final da história, Jericó se revelaria bem, um menino negro que assumiu o manto de herói para convencer seu irmão mais novo de que o pacifismo era a melhor opção para a luta dos direitos civis dos negros. Claramente, o embate ideológico entre Ben e seu irmão fazia alusão entre o embate dos líderes negros Martin Luther King e Malcolm X. Porém, os Titãs Enfrentam a Batalha de Jericó nunca foi às bancas de revista desta forma. Neil Adams, o principal nome dentre os artistas da DC à época, sugeriu algumas alterações na história, alegando que ela se tratava de ódio aos brancos e a acusava de apologia ao racismo reverso. Depois de tensões causadas dentro da editora, os roteiristas da HQ tiveram que ceder, modificando a história de Jericó, que agora se chamaria Joshua, ou Josué em português, fazendo referência ao nome bíblico. Joshua agora seria um garoto branco, fazendo assim com que o primeiro super-herói negro da DC fosse na verdade publicado como mais um super-herói branco. O outro caso veio em 1970, no lançamento da edição de número 106 da HQ Superman Girlfriend Lois Lane, um título da aventura solos de Lois Lane, a jornalista e interesse amoroso do Superman. Dentro da edição em questão, foi publicada a história I Am Curious Black. Nela, Lois é designada para fazer uma reportagem a fim de descobrir como era a vida das pessoas em uma região mais pobre de Metrópolis, chamada Little Africa. Para conseguir vivenciar essa experiência, a jornalista se transforma em uma mulher negra, literalmente, através de uma máquina modeladora de corpos que muda a aparência das pessoas. Nesta história, Lois chega a questionar o Superman se, sendo ela uma mulher negra, ele ainda se casaria com a repórter. Em uma resposta que podemos dizer até que fria, o herói fala: você continuaria vulnerável aos meus inimigos. Apesar da tentativa de denunciar o preconceito contra pessoas negras dentro dessa história, Neil Bridwell, o roteirista, tem a decisão de tratar sobre o racismo através do olhar de uma personagem branca, que por si só não seria o maior dos problemas, se o roteiro não a transformasse em uma mulher negra durante 24 horas, emulando uma espécie de blackface para satisfazer a curiosidade depositada em cima dessa personagem branca. Como já citado no episódio sobre a Marvel, a década de 1990 trouxe anos inseguros para as editoras de quadrinhos estadunidenses. Outras editoras começaram a ameaçar a soberania da Marvel e da DC no segmento heróico. Além de fazer como a sua rival e adquirir algumas dessas editoras,
A DC também apostou em fazer histórias que focassem no choque e na insegurança, um sentimento que nem mesmo os heróis mais poderosos e populares da editora estariam a salvo. Como, por exemplo, na história A Morte do Superman, onde o Superman é obviamente morto, e A Queda do Morcego, onde o Batman fica aleijado. Essas histórias trouxeram sucessos de venda pontuais e mantiveram a DC viva no mercado. Mas as aquisições de outras editoras também trouxeram bons frutos, como por exemplo a aquisição da Milestone Media, que foi fundada em 1993. A empresa tinha como editoria a publicação de histórias de super-heróis negros. Mesmo não tendo o mesmo sucesso que a Image, a Milestone chamou a atenção e foi incorporada como um selo pela DC. E foi daí que nasceu um dos super-heróis negros mais populares, que infelizmente é subutilizado pela DC, o Super Choque. Entrando no novo século, a Marvel abalou as estruturas e já na virada do milênio fez um novo universo nos seus quadrinhos. A DC demorou um pouco mais para fazer a criação de um novo universo reformulando seus personagens. Pensando em facilitar a entrada de novos leitores para as produções da editora, em 2011 a DC lançou a série dos Novos 52, que reiniciaria as histórias dos 52 heróis mais importantes da editora. Porém, essa era do seu universo não durou muito tempo e foi encerrada em 2016. Criando um novo reboot dentro dos seus quadrinhos, com o lançamento da DC Rebirth, ou Renascimento aqui no Brasil. Os dois personagens centrais nesta passagem dos 952 para DC Rebirth foram os Flashes, Barry Allen e Wally West. Wally foi inserido nos quadrinhos em 1959, com a alcunha de Kid Flash, um ajudante do Flash Barry Allen, mas anos mais tarde assumiria o manto do próprio herói. Ambos os personagens eram populares entre os leitores. Porém, com a chegada de 952, a DC teve a escolha editorial de focar apenas no Barry, e o Wally, assim como outros diversos personagens, não tiveram aparições nessa fase de 2011. Com a recepção negativa e o clamor dos fãs pela volta de Wally, em DC Rebirth, a editora volta com o personagem, mas utilizando a trama dos multiversos, que acrescentou algumas alterações. Se em 1959 Wally West era branco e ruivo, a sua versão moderna nascia como um jovem negro. Essa nova versão também foi escolhida para ser adaptada na série Flash, lançada pela CW. Uma nova era da DC vem em 2021, através da saga Fronteira Infinita, e as suas histórias unem os multiversos da DC, resgatando antigos personagens mortos ou esquecidos pela editora, além de trazer novos personagens como Yara Flor, a Mulher Maravilha brasileira, e também como a Naomi, uma heroína adolescente negra que era uma grande aposta da DC. A primeira aparição da personagem veio em revista solo em 2019, e em 2022 ela já ganhou uma série de mesmo nome, porém só durou apenas uma temporada. Agora em 2024, a DC balançou mais uma vez as estruturas editoriais, e lançou o Universo Absoluto, que traz uma nova reformulação mais sombria para seus personagens. A saga Absolute está em publicação e ainda não chegou oficialmente no Brasil. Seja por mudanças dentro das corporações ou por mudanças na sociedade, as editoras vêm mudando seu plantel de personagens, acrescentando mais mulheres, personagens LGBTQIAPN+, e personagens negros. Obviamente, a recepção não é 100% agradável, gerando ondas de comentários e ataques racistas. Mas também vemos pontos positivos, como crianças negras se vendo nas páginas dos quadrinhos. Entre erros e acertos, sucessos e fracassos, personagens negros seguem crescente, mesmo que em passos lentos. Mas a luta não está ganha. Vamos continuar brigando para conquistar mais espaços, para muito além de estarmos nas páginas, mas também com nomes assinando roteiros, desenhos e editoriais dentro dessas empresas. Você acabou de ouvir o podcast Em Quadro e em Frame. Este episódio faz parte da série Reflexões sobre HQs e suas representações. Esta série de episódios é baseada na minha dissertação, que o link de acesso está aqui na descrição, assim como outras referências para a construção do roteiro. Se você gostou do conteúdo, nos siga nas redes sociais, @Enframe, em quadro, e pense em compartilhar esse episódio. Eu sou Hector Souza e fui responsável pela pesquisa, roteiro, narração e edição deste episódio. A transcrição de áudio, assim como a revisão do episódio, ficou por conta da Gabriela Ferreira. A arte de capa é de Eric Torres. Este episódio só foi realizado graças ao edital de chamamento público número 008-2023
Edital Paulo Gustavo em Aracaju, audiovisual, através da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar Federal 195/2022.